Sobre o que nós temos conversado, os irmãos lembram? Nós vamos conversar sobre Filipenses, capítulo 1, de 12 em diante, mas eu quero ler com vocês o versículo 27. Depois que eu ler o versículo 27, aí eu quero orar mais uma vez, tá bom? Então vamos ler. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vou ler mais uma vez. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra, de olharmos para estes versos da tua palavra. Nós vamos ver alguns versículos deste capítulo, como já temos feito, e obrigado pelos desafios que nós podemos ter. Quero pedir que o Senhor nos conduza nesse momento. Nos perdoe, porque temos muito a aprender, tanto no relacionamento com o Senhor, quanto para podermos estar aqui diante de Ti e ouvir a Tua palavra e humildemente receber o que a Tua palavra diz. Nos perdoa porque nós falhamos ainda muito em várias formas de agir e ser e erramos, Senhor, então nos perdoa, nos purifica, nos conduz nesta hora para que possamos ouvir a Tua palavra, possamos meditar e pensar sobre a Tua palavra e diante daquilo que o Senhor nos trouxer de princípios, nos ajuda, Senhor, a olhar para a nossa vida e buscar adequar a nossa vida aos Teus padrões. Não a qualquer outro padrão, senão os Teus. Nos conduz, Senhor, e nos perdoa as nossas falhas. Eu oro assim, eu clamo, pedindo a ação do Teu Espírito em nós, nos conduzindo na compreensão da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu coloquei os meus dias ali, porque nós vamos ler de 12, juntos aqui, nós vamos ler de 12 a 30, tá bom? Do capítulo 1. A partir dos versículos 12 até o versículo 30, nós vamos lendo por partes. Nós vamos ler tudo de uma vez. Nós vamos lendo e conversando, pequenos blocos. Mas eu queria que você percebesse e tentasse ver aqui como o apóstolo Paulo encarou os seus dias sobre a terra, depois dele conhecer o Evangelho. Depois que ele conheceu a Cristo e o Evangelho que o salvou, depois que ele reconheceu que ele era o pior dos pecadores e ele se derramou clamando a graça e a misericórdia de Jesus na vida dele e ele se rendeu ao Senhor, o que ele imaginava, como ele encarava os seus dias. Então, enquanto a gente olha para o que Paulo falava dos seus dias, eu quero que você pense sobre os seus dias. Então eu coloquei os meus dias. Vocês lembram qual foi o propósito principal de o apóstolo Paulo ter escrito esta carta? Alguém lembra? Alguma ideia, pelo menos? Incentivar os irmãos para que continuem firmes. Incentivar os irmãos para que fiquem firmes na fé. E tinha um outro lado. Para que o evangelho continuasse crescendo através deles. Então, que eles permanecessem firmes. Então, Paulo incentiva para que eles permaneçam firmes no Evangelho que os alcançou, para que através deles o Evangelho continue crescendo também. Então, é esse o propósito, incentivar os irmãos a que o Evangelho continue vivo no meio deles, para que o Evangelho continuasse crescendo através deles. Ok? Então, lembrando que o Evangelho os alcançou. Aquele povo, aqueles irmãos ali daquela cidade de Filipos, eles estavam longe do Senhor, e um dia, alguns irmãos, o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, não sabemos se mais alguém, mas um grupo esteve ali naquela cidade e começou a compartilhar quem é Jesus e o que Jesus havia feito por eles. E aquelas pessoas entenderam, compreenderam que eram pecadoras e que precisavam se render ao Senhor. Que Deus havia feito tudo bom, mas que o homem pecou e assim estava distante de Deus. E eles precisavam de Jesus Cristo, era o único caminho, o único meio para a salvação. E aquelas pessoas creram.
E no que aquelas pessoas acreditaram, elas começaram a viver tendo o Evangelho e proclamando o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo deseja incentivar os irmãos nisso, assim como você. Você, que já teve esse reconhecimento junto com o Senhor, de quem você era, você reconheceu quem você era, sozinho, vivendo nesse mundo, e você teve que se render a Jesus, reconhecendo que era pecador, miserável, que não tinha condições de fazer nada que agradasse ao Senhor. Você reconheceu isso diante do Senhor e você se entregou ao Senhor e pediu que Ele agisse através de você, que Ele perdoasse seus pecados. Você que entendeu isso, você que tem o Evangelho em você, que foi alcançado por Ele. Então o incentivo também é para que permaneça vivo. Cada dia, cada situação da nossa vida, ela deve ser vivida a partir do Evangelho que te alcançou. Ela deve ser vivida assim, não a partir do nada, não a partir do que eu acho interessante, não a partir das decisões ou do que o mundo tem me ensinado, mas a partir do que o Evangelho tem me ensinado. E assim o Evangelho continue crescendo. Agora, através de você que foi alcançado, outras pessoas conheçam. Através da sua vida, através do fato de que elas olham para você e dizem, puxa, essa pessoa, o que ela tem? E aí você fala, não tenho nada por mim mesmo. Mas eu sei quem eu sou em Cristo e que todos nós, toda a humanidade está perdida sem Jesus. Isso ser manifesto pela sua vida e pelas suas palavras. Né? Então, para que o Evangelho continue crescendo através deles, através de nós, através de você, no caso aqui na cidade extrema ou por onde você andar aí neste Brasil. Esse era o propósito principal. Então nós vimos que o apóstolo Paulo trabalhou, ele orou pelos irmãos, no capítulo 1, nos primeiros versos que nós vimos, ele orou pelos irmãos para incentivá-los com muita alegria, e agora ele passa numa situação onde ele vai dar alguns exemplos de vida dele, e ele vai chamar a atenção daqueles irmãos. Isso para incentivar, tá bom? E eu queria resumir esses versos que nós vamos ler em o objetivo de cada um dos meus dias e como o sofrimento faz parte deles. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso nesses versos. Então, o objetivo de cada um dos seus dias. Qual é o objetivo de cada um dos meus dias? Como eu falei no começo, o apóstolo Paulo fala sobre como era cada um dos dias dele. Para desafiar aquela igreja, para incentivar aquela igreja e para nos incentivar a pensarmos em como é cada um dos meus dias. Como é cada um dos seus dias. Tá? Diante daquilo que você faz. Eu não estou falando que, assim como Paulo, você precisa largar tudo e ir pregar o Evangelho em algum lugar onde você seja preso e você fique preso e pregue lá. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você precisa ter uma compreensão do que o apóstolo acreditava, do que Paulo acreditava acerca da vida dele. Aqui é o que está na palavra do Senhor para nós. Para que você pense na sua própria vida nesses termos. Mesmo no que você faz, em tudo o que você faz. No seu trabalho, nos seus estudos, nos seus objetivos de vida. Na sua expectativa com relação ao futuro. Todas essas coisas. A partir dessa perspectiva como Paulo tinha. Que era de alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Então, e diante de cada dia, irmãos, o apóstolo Paulo fala que ele sofreu. É muito interessante que esses versos, nós vamos lê-los. Ele vai falar sobre sofrimento bastante. Mas ele vai falar sobre sofrimento de uma forma bem alegre. É uma carta bem alegre. Então ele vai falar sobre sofrimento, sobre estar sofrendo, mas ele vai falar isso de uma forma bem alegre. Paulo gostava de sofrer? Com certeza não. Mas ele tinha uma perspectiva acerca do sofrimento na sua vida. Isso é bom a gente olhar. Eu queria que nós começássemos olhando para os versículos de 12 a 18. De 12 a 18. Na primeira parte do 18. O finalzinho eu vou deixar para ler depois. Bom, então de 12 até 18, abra sua Bíblia, acompanhe aí. Tente entender o que está acontecendo, a gente vai conversando, tá bom? 12, diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, fazer vocês saberem
de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também eu me regozijo e sempre me regozijarei. O que eu queria que você percebesse é o seguinte, que eu coloquei ali para você dar uma olhada. Paulo está preso, então prisão e sofrimento, e ele fala, prisão e sofrimento promovem o progresso do Evangelho. O fato de Paulo estar preso, o fato dele estar sofrendo, vamos dizer assim, não estar livre, como qualquer um de nós, isso promoveu e estava promovendo o progresso do Evangelho. O Evangelho continuava crescendo, continuava sendo conhecido. Então a primeira coisa que ele diz é, eu tive a oportunidade de pregar a todos os soldados que andaram comigo. Eu estava preso. E lá onde eu estava preso, paravam comigo vários soldados. Eles tinham que me guardar. Eles tinham que me prender, me manter ali. Eles tinham que me vigiar. Então todos aqueles que passaram, que eles se turnavam, né, e trocavam de turno, todos aqueles que passaram por mim, eles ouviram o Evangelho. E ele diz que era muita gente. Ele fala de toda a guarda pretoriana e também de todos os demais. Ele fala de todos aqueles soldados romanos que estavam ali e também várias outras pessoas. Então, a prisão dele, o sofrimento que ele estava vivendo, serviu como oportunidade para que ele pudesse ainda compartilhar o Evangelho. Talvez você, talvez eu, a gente num momento de sofrimento, a gente não quer saber disso. A gente pensa assim, puxa, mas eu não mereço isso. Eu fiz tudo tão direitinho, eu faço tudo tão certinho, e essas coisas vêm na minha vida, me fazendo sofrer. E aí, esse sofrimento, como é que eu lido com ele? Sabe uma coisa que o apóstolo Paulo fez? Ele entendia que se Deus o queria ali, era para ele estar ali. E se era para ele estar ali, o Evangelho ia continuar fazendo diferença, tanto na vida dele, quanto das pessoas com quem ele tivesse contato. E foi isso que ele fez. Não sei se vocês lembram, mas em Atos capítulo 16 foi quando começou a igreja de Filipos. E lá, quando começou a igreja de Filipos, o apóstolo Paulo também foi preso, também foi chicoteado, também foi castigado, também ficou uma noite muito difícil, preso com os pés no tronco. E ele ali preso, daquele jeito, eles cantavam e louvavam ao Senhor. Esse foi o começo da igreja de Filipos. Eles sabiam o que Paulo estava falando. O que é sofrer por causa do Evangelho e mesmo assim o Evangelho continuar fazendo diferença na vida. A nossa tendência numa oportunidade dessa é reclamar. Reclamar. É lamentar. Talvez até, dependendo do grau de sofrimento que você esteja ou a continuidade dele, talvez até você se rebele contra Deus. Diga, mas cadê Deus? Será que Deus existe? Ou será que Ele está aí? Será que Ele está preocupado com a minha vida mesmo? O apóstolo Paulo não tinha essa perspectiva. A prisão e o sofrimento, ele sabia que tinha propósito. E o propósito era compartilhar o Evangelho. Isso era um propósito. Outro propósito, como está aí, a maioria dos irmãos, um outro aspecto, versículo 14, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, quer dizer, pela minha prisão, ousam falar com mais desassombro ou destemor, ou sem medo, a palavra de Deus. Irmãos, olha que interessante. Paulo foi preso por pregar o Evangelho.
O que isso deveria produzir na vida dos irmãos? Medo de ser preso. Porque se eu prego o evangelho, Paulo pregava e foi preso. Se eu pregar, o que pode acontecer comigo? Também vou ser preso. Isso poderia causar, ou talvez até deveria causar, medo. Mas, curiosamente, por causa da prisão de Paulo, o apóstolo Paulo diz: as minhas cadeias têm servido para que os irmãos falem mais destemidamente, mas sem medo, sem temor do que possa acontecer. Eles começam a reconhecer que a vida deles agora está debaixo do Senhor. E vai acontecer aquilo que o Senhor permitir que aconteça. Porque nem todos os cristãos do mundo foram presos. Alguns foram. Alguns estão sendo, ainda hoje. E nem todos nós, como cristãos, seremos presos. Talvez alguns de nós, sim, por causa da fé. Eu não sei. Você. Eu não sei como será a minha vida. Mas aqueles irmãos estavam se sentindo estimulados, animados em seu coração a compartilhar a palavra de Deus sem medo. E é bem curioso isso, né? Não medo, mas sem medo. Eu não sei o que você faria diante disso. Eu não sei como você lidaria com isso. Se algum irmão seu, digamos, eu estou aqui hoje, se alguém entrasse aqui, me prendesse, me levasse preso porque eu estava falando de Jesus, porque eu estou falando de Jesus. A minha pergunta é, vocês ficariam com medo? Por exemplo, os guardas dissessem para vocês, ele está indo preso porque está pregando isso, e se vocês pregarem também, vocês vão ser presos. Nós sabemos onde cada um de vocês mora e o que vocês fazem. O que isso vai produzir no coração de vocês? Talvez medo. Não quero ser preso. Eu posso ficar quietinho aqui. Se alguém vier até a mim, eu falo de Jesus, mas eu vou ficar na minha aqui, vou ficar quietinho aqui. Ou talvez a gente nem precisa mais do que isso, né? Não sei se a gente tem essa disposição de viver o Evangelho para o Evangelho e compartilhar também do Evangelho. Versículo 15, irmãos, tem um negócio também muito interessante, que eu achei curioso. Ele está falando sobre o progresso do Evangelho por causa do sofrimento dele. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando se suscitar, levantar, né, trazer mais sofrimento para mim. O que eu achei curioso ao ler isso, tinha gente que estava pregando o Evangelho por inveja. Ou para causar inveja. Para provocar no apóstolo Paulo aquele sentimento de você está aí preso, nós estamos aqui falando. Você deve ter feito alguma coisa errada, porque você está aí preso, nós estamos aqui falando. Tinha gente pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho, o apóstolo Paulo ele não diz que o que eles estavam pregando era mentira. Ele diz, estão pregando o Evangelho. Mas estão pregando o Evangelho motivados por inveja. Eu achei muito curioso isso, porque mostra como é o coração humano. Né? Mostra como crentes podem ser. Como você pode ser, como eu posso ser. A gente pode estar fazendo a coisa certa pela motivação errada. A gente pode estar querendo aparecer ao invés de fato de glorificar ao Senhor, fazendo a coisa certa. Se você estiver assim, eu não vou dizer para você, pare de fazer o que você está fazendo. Eu vou dizer para você, corrija a sua motivação. Sua motivação está errada. Nós não diríamos para aqueles irmãos, parem de pregar o Evangelho porque o motivo de vocês é errado. Nós diríamos para aqueles irmãos, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão pregando o amor de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo. A purificação de pecados. Preste atenção. Corrija a sua motivação. Mas isso mostra um coração humano que ainda assim Paulo chama de alguns irmãos. Quer dizer, alguns crentes.
podem ter essa motivação errada. Fazer até a coisa certa pelo motivo errado. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu achei muito curioso, mas Paulo coloca tudo isso aqui, porque ele diz assim que, versículo 15 ainda, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, mas outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 16, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido, sabendo que a minha tarefa é defender o Evangelho, é a defesa do Evangelho. Diante de julgamento, diante de eu estar diante do juiz sendo julgado por pregar o Evangelho, eu defender o Evangelho e dizer é isso que eu creio e vou continuar vivendo e falando isso. Eu fui incumbido a isso, eu fui colocado a isso, a fazer isso. E Paulo estava alegre. Isso é que é muito interessante no versículo 18, ele fala que importa. Uma vez que Cristo seja pregado, de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Também por isso me alegro e sempre me alegrarei. Por isso me alegro. Eu estou sofrendo, eu estou preso, mas o Evangelho continua progredindo. Eu posso continuar testemunhando e vivendo e falando sobre o amor de Jesus Cristo para essas pessoas que passam por mim, que talvez de outra forma eu não falaria. E ao mesmo tempo, outros irmãos se levantaram por aí e estão falando também, vivendo, as igrejas estão vivendo e falando aquilo que acreditam. Eles estão por aí compartilhando o Evangelho. Então o Evangelho tem crescido, ainda que no meio destes aí tenham pessoas que estão com as motivações erradas, mas eu me alegro porque o Evangelho está progredindo, está crescendo. Porque o Evangelho está sendo pregado e pessoas estão sendo alcançadas. Pessoas estão reconhecendo que são pecadoras e estão se entregando a Jesus. É isso que ele está dizendo. Os meus sofrimentos, eles são reais, mas eles não são tão importantes assim, diante do Evangelho. Aí você começa a pensar algumas coisas já sobre o que o apóstolo Paulo pensa acerca dos seus dias. O que ele pensa acerca dos seus dias? Ele pensa que ele pode estar preso, ele pode estar livre. Ele pensa que, mesmo que ele estiver preso e estiver vivendo um dia depois do outro preso, ele poderia dizer para Deus, Deus, o Senhor está vendo que eu poderia estar pregando o Evangelho, mas eu estou aqui preso. É isso que o Senhor quer? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, inclusive preso, é propósito de Deus que eu esteja aqui, vivendo por esse Evangelho. Então, se mesmo Paulo na cadeia tinha que ter essa compreensão, então você onde está precisa ter essa compreensão. Essa compreensão de que a sua vida precisa ser vivida pelo Evangelho, por causa dele, lembrando dele. Se você estiver trabalhando, se você estiver atendendo um cliente, se você estiver atendendo, dando aula, se você estiver preparando algum material, alguma coisa, se você estiver exercendo as suas funções, seja lá qual forem as suas funções no trabalho ou na escola, você precisa ter a compreensão do Evangelho, como ele te alcançou e como você precisa ser luz para mostrar esse Jesus para as pessoas. Nós precisamos viver mais com a consciência do Evangelho, com a consciência das boas novas de Jesus Cristo. Então, seja sofrimento ou não, Paulo tinha compreensão de que o Evangelho o alcançou e era para isso que ele vivia. E era por isso que ele vivia. Isso era mais importante do que tudo, até o conforto pessoal dele. Ele poderia dizer, Deus, o Senhor sabe que eu larguei tudo. O Senhor sabe que eu era importante, que eu era reconhecido, que eu fui muito bem criado, que eu vivia numa família muito boa, reconhecida lá no meio do meu povo, que eu era um líder reconhecido lá no meio do meu povo. O Senhor sabe disso, então eu queria que o Senhor me tirasse daqui e me colocasse no lugar mais confortável, onde eu mereço estar. O apóstolo Paulo não tinha essa compreensão. Ele sabia, eu sou o pior dos pecadores, ele disse. E se eu estou aqui é porque Deus quer que eu esteja aqui. Isso muda muito a perspectiva da nossa vida, a perspectiva do sofrimento. E é sobre isso que eu quero entrar nos versículos seguintes. Do versículo finalzinho do 18 aí, até
o versículo 26, olha que surpreendente, tá bom? Parece que Paulo está lá tranquilo, numa cadeia boa, mas olha só o que ele pensa. Versículo 18, finalzinho até o 26. Com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. E a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo que, para ele, a vida dele era toda dirigida por causa do Evangelho. Toda ela, cada área dela, cada uma delas. Toda a vida era para a glória de Cristo. Não importa o que ele estava fazendo. Com esse trecho aqui, não sei se você consegue perceber um pouquinho, irmãos. O apóstolo Paulo estava na cadeia e ele estava para ser julgado. Julgamento poderia ser, ele poderia ser libertado, poderia ser inocentado das acusações e libertado. Mas se ele fosse condenado, se ele fosse considerado culpado, ele teria pena de morte. Ele morreria. Então Paulo está nesse dilema. Eu estou aqui prestes a ser julgado. Eu estou aqui prestes a passar por aquele momento onde vão decidir se eu vivo ou se eu morro. Neste lugar. Mas o meu coração, a minha vida toda está diante do Senhor. A minha vida toda está diante do Senhor. E é bem curioso, porque você olha lá no versículo 19, ele diz, eu estou certo de que vai me redundar em libertação. E sabe como essa libertação? Ele está dizendo? Por causa da vossa súplica e por causa pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Duas coisas bem interessantes aqui. Primeiro, Paulo está dizendo, eu serei liberto. Eu creio nisso. Só que lembra que depois ele vai falar sobre morte e vida. Então, qualquer uma das duas posições, ele seria liberto. Se ele fosse condenado e morto, ele seria liberto. Estaria com Cristo, o que é muito melhor. Ou se ele fosse inocentado, ele seria liberto. Ele continuaria pregando a Cristo. É isso que ele está dizendo. E ele sabe que o Senhor tem o melhor. Eu me regozijarei, eu me alegrarei nisso, porque eu serei liberto. Primeiro, pela vossa súplica. E essa palavra aqui, súplica, é a mesma que ele usou lá no versículo 3, quando ele falou dele mesmo. Eu estou suplicando por vocês. Eu clamo pela vida de vocês. Eu peço pela vida de vocês. Eu intercedo pela vida de vocês. Ele diz, pela oração de vocês, por mim, eu sei que serei libertado. Irmãos, eu não sei se você tem lembrado disso, mas semana passada nós falamos sobre orar pelos irmãos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro por vocês, eu sei que vocês oram por mim. Então, o desafio para a gente pensar aqui é esse também. Será que você tem orado pelos seus irmãos, tem lembrado deles durante a semana? Uns dos outros? Será que eles têm lembrado de mim? Como é que tem sido isso? Será que você lembra de orar? Será que você lembra só na quarta-feira, quando o irmão vai lá e faz o pedido na reunião, lá no pequeno grupo, aquele que vai? Ou será que durante a semana eu lembro? Eu oro por meus irmãos. Estou lembrando de orar por eles. Então, pela súplica que eles tinham, mas é claro, o apóstolo Paulo está dizendo, eu serei libertado porque isso é provisão do Espírito Santo de Jesus.
Ele vai prover isso para mim. Ele é que vai me libertar. Eu creio nisso. Não importa o que aconteça. Eu creio nisso. A minha vida toda, cada área dela, cada dia dela, cada hora dela, ela é vivida diante do Senhor para a glória de Cristo. Seja preso, seja solto, seja fazendo tenda, seja construindo lá, fabricando mesmo tenda, né? Construindo lá tendas que ele fazia para se sustentar às vezes, seja pregando o evangelho, seja preso, confortando os irmãos, exortando os irmãos. Tudo, cada momento, cada situação, para a glória do Senhor. Outra coisa que ele coloca aí, a glória de Cristo. Porque eu tenho certeza, versículo 20, eu tenho certeza de que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Toda a minha vida deve ser vivida para a glória de Cristo. Para que ele seja exaltado. E aqui a ideia de exaltado é de fato ampliado, tornado grande, reconhecido mesmo. Essa é a ideia de exaltação. De colocar isso para que todo mundo saiba e ele seja elogiado, reconhecido. Então, para que pela minha vida isso aconteça, ele seja glorificado através do meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte, não importa. E o versículo 21 vocês conhecem bem. É um texto bem conhecido, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vivo, vivo para a glória de Cristo. Se eu morro, eu encontro com Cristo. E essas palavras que ele diz aqui, irmãos, é de uma profundidade para você pensar. Olha só, versículo 22, ele diz assim: se o viver na carne, então se eu viver aqui neste mundo, traz fruto para o meu trabalho, quer dizer, pregar o evangelho e outras pessoas conhecerem, para que crentes sejam maduros, assim como os irmãos ali em Filipos, para que pessoas cresçam no conhecimento do Senhor, eu não sei o que escolher. E ele coloca no versículo 23, estou pressionado, constrangido de um e de outro lado. A ideia, existe uma pressão sobre mim, que se eu pudesse escolher, eu escolheria a morte. É o que ele fala no versículo 23. Eu estou dividido, é difícil lidar com essa pressão. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quer dizer, se eu pudesse escolher, eu partiria e estaria com Cristo. Que não tem comparação. É muito melhor. Não tem nada comparado a isso. Esse é o meu desejo, diz o apóstolo Paulo. E não é para fugir do sofrimento. É porque encontrar-se com Cristo é incomparavelmente melhor. Será que você tem essa perspectiva de vida? Saber que encontrar com Jesus é muito melhor do que tudo que você pode conseguir de conforto nesta vida? Será que essa compreensão é clara para você? Ou você acha que aqui nesse mundo tudo é muito bom? Às vezes a gente, quando eu era mais novo, quando eu era jovem, solteiro, e não tinha encontrado alguém ainda, eu dizia assim: Jesus, o Senhor vai voltar a qualquer hora, amém, mas espere eu casar. Era mais ou menos assim a ideia, né? Agora eu quero que Jesus volte logo. Brincadeira. Foi ela que falou. Mas não, os jovens, às vezes, nós temos essa mesma compreensão. A gente falava brincando, mas às vezes a gente tem essa compreensão. A gente acha que tem alguma coisa que vai ser muito bom, que precisa ser vivido aqui nessa terra. Melhor do que encontrar com Cristo. Senhor, agora eu estou indo bem na minha carreira, espera só mais uns 2 anos ou 5 aí, que aí vai ficar tudo bem. Espera a hora que eu aposentar, o Senhor pode me levar, né? Porque aí já está na hora de descansar. Então, às vezes tem aquelas coisas, a gente acha que tem alguma coisa nessa vida que a gente pode atingir que talvez seja melhor do que encontrar com Cristo e estar com Ele. O apóstolo Paulo está dizendo, para mim, não tem comparação, qualquer coisa, eu prefiro ir embora. Se eu puder escolher, eu desejo isso. A palavra que ele usa aqui é, eu desejo isso.
É o que eu desejo. Mas, olha que interessante. Mas, versículo 24, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Olha que interessante o que ele está dizendo. Eu prefiro estar com Jesus Cristo, que é muito melhor. Mas se eu ficar nessa terra, olha por que eu desejo até, é bom ficar nesta terra. Porque eu posso participar do progresso na fé dos meus irmãos. Porque eu posso ajudar os meus irmãos a progredir, a amadurecer na fé que eles têm. Eu posso ajudar meus irmãos a olhar para o evangelho que eles têm e isso ajudá-los a amadurecer a cada dia. Por isso eu desejo ficar também. Por isso ficar é bom. Porque eu posso ajudar os meus irmãos. Então eu vivo aqui na terra para a glória de Cristo. Como? Meu propósito é servir os meus irmãos. Então ele fala progresso na fé dos irmãos e ele diz para que os irmãos tenham alegria, regozijo da fé, por causa da fé. Então, para que os meus irmãos, a fé deles traga também alegria para as suas vidas. É por isso que eu desejo ficar. É por isso que eu gosto da ideia de ficar também. Apesar de que encontrar com Cristo é muito melhor. Mas, se eu puder ficar, eu vou ficar para servir aos irmãos, para a glória de Cristo. A perspectiva de que toda a vida, tudo, era para a glória de Deus, para que o Senhor Jesus Cristo fosse honrado em cada dia dele, seja preso, seja solto, porque ele fala assim, eu sei que pela minha presença com vocês, vocês vão se alegrar em Jesus Cristo. Versículo 26, pela minha presença de novo convosco, vocês vão se alegrar. E eu quero dar essa alegria a vocês, se o Senhor permitir. Eu tenho prazer nisso, em produzir o bem para os meus irmãos, em ajudá-los a progredir e ter uma alegria genuína por causa do Evangelho. Eu me alegro com isso e eu tenho prazer em dar essa alegria para vocês. Eu sei que isso glorifica ao Senhor Jesus, aumenta a esperança de vocês. E uma coisa curiosa desse parágrafo foi de vida e morte, que ele está falando aqui. Isso era muito real para ele, tá? É que eu falo de morte hoje para vocês, eu falo de morte hoje para mim, eu não tenho essa expectativa de verdade. Eu realmente não acho que eu vou morrer essa semana. Você acha que você vai morrer essa semana? Alguém acha? Não? Não? Não, tá bom. Eu também não acho. Apesar de saber que isso é possível. Mas o apóstolo Paulo tinha diante de si uma perspectiva muito próxima. Se ele fosse julgado e condenado naquela semana, ele morreria em breve. Ele tinha essa compreensão. Ele entendia isso. Os valores de Paulo, nesse bloquinho aqui, toda a vida dele voltada para o Senhor, os valores com Cristo no céu ou na terra para os irmãos, né? A vida toda, ou no céu com Jesus, ou na terra levando Jesus às pessoas e ajudando os irmãos a conhecerem a Jesus. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Irmãos, aqui ele não está falando de que todo mundo tinha que largar tudo e fazer como ele, sair falando por aí, por vários povos, fazer viagens missionárias, como a gente coloca aqui, né? Primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo. Ele não está dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas ele está dizendo que todo mundo deve viver pelo Evangelho, por causa do Evangelho, para a glória de Cristo, em cada dia. Cada um. Cada um de nós. Ele não está dizendo para os irmãos de Filipos, olha, vocês estão aí em Filipos, agora se levantem daí, saiam todos e vão todos espalhados pelo mundo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o Evangelho cresça através de vocês aí em Filipos. Também. Alguns vão sair dali e vão para outros lugares. Mas ele está dizendo, no que vocês estiverem fazendo, a sua vida deve ser voltada, o centro dela tem que ser Jesus Cristo e o que ele fez por você. O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas. Isso precisa estar
presente constantemente na sua mente. Bastante ente, né? Precisa estar presente. E aí no final, irmãos, versículos 27 a 30, o apóstolo Paulo, ele fala sobre... Ele exorta os irmãos. Ele dá uma chacoalhada nos irmãos. Ele faz os irmãos pensarem um pouquinho. Porque ele deu o exemplo dele até aqui. Do 12 até aqui, o 26, ele deu o exemplo dele. Ele falou o que eu estou passando aqui, a minha vida, a minha morte, tudo. Essa é a minha vida. Mas aí no versículo 27 até o 30, ele chama a atenção dos irmãos a pensarem então nas suas próprias vidas. Versículo 27 que nós lemos diz o seguinte: então, irmãos, vivei, é uma ordem, acima de tudo, tá bom? Acima de qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendo o mesmo combate que vocês viram em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Olha interessante o que ele fala. Esse versículo 27, ele nos chama, primeiro, a viver de modo digno. Modo de acordo com o Evangelho. Ele está dizendo que as vidas de vocês, cada área dela, seja digna do Evangelho de Jesus Cristo. Ele coloca aqui algo bem interessante, que cadê? Que eu perdi aqui. Acima de tudo, modo digno do Evangelho, para que eu indo vermos estão agente. Perdi o versículo. Gente do céu. Sim, não, mas era outra palavra que eu queria mostrar para vocês. Ele está chamando a atenção aqui. Perdi a palavra, mas tudo bem, depois eu acho. Ele está chamando a atenção aqui dos irmãos a viverem de modo digno a cidadania que eles têm. Esse é o versículo 27. Lembra que o apóstolo Paulo está falando para um grupo de irmãos lá em Filipos. E Filipos era uma cidade romana. A maior cidade fora de Roma, do Império Romano. A maior em termos de importância. A cidade mais importante do Império Romano fora de Roma, na época. Tanto é que as pessoas que viviam em Filipos eram considerados cidadãos romanos de classe alta. Eles tinham isenção de impostos, eles tinham isenção de alguns castigos, eles tinham que passar por um julgamento justo. Qualquer outra pessoa não. Qualquer outra pessoa chegaria lá e viveria de qualquer jeito e poderia ser tratado de qualquer jeito. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em Atos 16, quando ele chegou em Filipos, ele foi castigado sem ninguém perguntar. Ele foi preso sem ninguém perguntar, não sei se vocês lembram disso. E depois, quando os caras resolvem libertá-lo, ele diz, não, eu sou cidadão romano, não teve um julgamento justo, que eles venham aqui e que eles nos coloquem em liberdade. O que foi que os caras fizeram? As autoridades de Filipos foram lá, pediram desculpas para Paulo e Silas e pediram para eles gentilmente saírem da cidade, porque eles tinham medo. Porque o que eles fizeram foi ilegal. Então o cidadão romano tinha essa liberdade, essa força toda. E o apóstolo está dizendo aqui que vocês vivam de modo digno do Evangelho, sabendo que a terra de vocês, a pátria de vocês, é o Evangelho. Vocês são cidadãos do céu. Vivam de modo digno disso, então. Se vocês achavam que vocês eram romanos, isso era importante. Vocês têm uma outra cidadania. Vivam de acordo com essa cidadania, que é o Evangelho. O Evangelho que os alcançou. Que a vida de vocês toda gire ao redor de ser digno deste Evangelho. Digno dessa entrega de Jesus Cristo na cruz por vocês.
Vivam assim, já que Cristo alcançou vocês. Para que quando eu for e veja vocês, ou mesmo que eu não for, eu ouça sobre a vida de vocês, que vocês estão firmes. Firmes num espírito, lutando juntos, como uma só pessoa, como um só homem, como uma só alma, é a tradução que está aqui. Irmãos, ele está falando sobre firmes, unidos e firmes. É a primeira coisa. Você está firme na sua fé ou qualquer coisa balança você? Qualquer coisa desestabiliza você? Qualquer coisa faz com que você queira ou abandonar a Cristo, ou abandonar a Bíblia, ou abandonar a sua igreja, a companhia dos irmãos. A sua fé está firme ou a sua fé está assim, bamba, sem força, frágil? O apóstolo Paulo nos chama a viver de modo digno dessa cidadania que nós temos no céu, firmes nessa fé, firmes, sem vacilar. Não importa o que aconteça, seja sofrimento ou alegria, firmes. Ainda que pessoas crentes venham se levantando por inveja contra você, como era o caso dele, firmes na fé. Ainda que ele veja crentes com motivações erradas, firmes na fé. Ele chama a estar firmes nesta fé evangélica. Essa palavra evangélica, hoje em dia, ela perdeu bastante o seu peso, porque tudo é evangélico, né? Tudo é evangélico. Nós nos chamamos evangélicos, temos produtos evangélicos, né? Tem até loja de roupa evangélica. Irmãos, tudo isso não faz sentido. Não é isso que essa palavra deveria ter de força. Não existe roupa evangélica. Não existe isso. Existe uma pessoa que tem uma fé no evangelho. Evangelho genuíno. O que é esse evangelho? Irmãos, você e eu, nós temos que entender que Deus criou a humanidade boa. Deus criou o mundo bom. Mas o homem se desviou desse Deus. E por causa disso, como consequência desse desvio e desobediência, toda a humanidade carrega dentro de si a natureza pecaminosa por causa dessa queda. Isso afetou inclusive a criação. Todos nós hoje não conseguimos sozinhos buscar a Deus. Nós não temos como fazer isso. Nós não temos como alcançar salvação sozinhos. Nós não temos como agradar ao Senhor pela nossa própria força. Isso não existe. Nós tendemos sempre para o mal. Você é testemunha disso na sua vida. Nós temos a tendência de querer falar assim, não, mas eu sou tão mal assim. Você pode ver, você conhece o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo que mora em você, que já te libertou da condenação e da culpa do pecado, mas ainda assim, você decide ir para longe dele, toda vez que você peca. Toda vez que você peca, é uma decisão sua de se afastar do Senhor Jesus. Toda vez. Ainda tendo o Espírito Santo, você e eu, nós fazemos isso ainda. Imagina antes, quando não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Quando não tínhamos sido salvos. Como aquelas pessoas que não foram salvas ainda. Como elas estão distantes do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz, se entregou em nosso lugar, em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E aqueles que se entregaram, aqueles que o confessaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no seu nome. Esse é o Evangelho. O Evangelho de que eu não sou ninguém, eu preciso me render ao Senhor Jesus Cristo.
Isso é a fé evangélica. Isso é firmes nesta fé. Tem igreja que se diz evangélica, tem até na placa escrito evangélica, mas não prega o evangelho. Prega alguma coisa sobre Jesus, mas não o evangelho. Então não existe moda evangélica. Não existe isso. Não existe roupa evangélica. Existe uma fé evangélica. No evangelho. E precisa ser pautada no evangelho. Qualquer coisa que fuja disso não é evangélico. Tá bom? Não é evangelho. Nós temos que estar firmes nesta fé. E interessantemente ele diz, lutando juntos por esta fé. Unidos por causa desta fé. Ao redor desta fé. Motivados por esta fé. Juntos nesta fé evangélica. Como eu disse, mais uma vez aí o peso da palavra evangélica. Talvez você diga assim, então, por que existem tantas igrejas por aí? Por que uma igreja talvez não se dá com outra? Por que a gente às vezes não tem muita comunhão com uma outra igreja qualquer da cidade? Não todas, mas algumas específicas, que eu não quero dizer nomes. Mas por quê? Porque, irmãos, lutando juntos pela fé evangélica tem a ver com o evangelho que eu acabei de explicar. Se as igrejas, se qualquer igreja que se diz igreja não prega o evangelho, ela, para mim e para as escrituras, não são consideradas evangélicas. Elas podem ter o nome, podem ter a placa. Mas existe uma distância muito grande entre o que elas pregam e o evangelho. E nós precisamos estar atentos a isso. Não ache que você possa entrar em qualquer igreja que se chama evangélica e você vai ouvir o evangelho ali. Tome cuidado. Não ache que você possa ligar a televisão e ver programas ali de pessoas que se dizem evangélicas e ali vai ser pregado o evangelho mesmo. Tem alguns que estão fazendo isso, de verdade. Mas cuidado com o que você anda procurando. Você vai receber livros nas suas mãos, músicas que você vai ouvir, que são chamadas evangélicas, mas que na verdade não estão de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Então você está sendo alimentado com algo que está te enganando. Então você não está lutando junto por esta fé. Talvez você esteja se deixando envenenar por um engano, por uma distração, chamado evangelho. Cuidado. Como você vai descobrir isso? Porque você está me ouvindo? Não. Porque, e se eu não estiver pregando o evangelho, como é que você vai saber? Irmãos, você tem aí na sua mão. Você precisa conhecer esse evangelho para poder permanecer firme nele, unido a outros que estão buscando, para não ser enganado ou envenenado pelo que tem sido pregado por aí. Cuidado. Um alerta. Vivam de modo digno deste evangelho, firmes num só espírito, lutando juntos por este evangelho, o evangelho genuíno. E os versículos 28, 29 e 30 são bem interessantes. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão sendo perseguidos, e serão, tá bom? E aqueles que se perseguem vocês por causa da sua fé, para eles isso é prova de perdição, de condenação. Mas para vocês, de salvação da parte de Deus. Olha o versículo 29, eu quero que você pense nessa frase que eu vou ler aqui. E você saia daqui pensando nessa frase, e eu quero que você passe a semana pensando nessa frase. Se você não sabia sobre o que meditar durante essa semana, medite nesta frase. Foi dada a você a graça de padecer por causa de Cristo. Foi dado de presente, é o que está escrito aí. Foi dado o privilégio, é isso que está escrito aí. Foi dado a graça, presente, favor imerecido. Foi dado a você o privilégio de sofrer por causa de Cristo. E não somente de crer nele. Crer é um privilégio, sem dúvida. Ele te deu isso. Mas ele te deu mais do que o crer. Ele te deu o privilégio de, se necessário, sofrer por causa dele. Como diriam alguns, dorme com esse barulho.
Todo aquele, como diz o apóstolo Paulo em outra carta, Tessalonicenses, todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo passará tribulações. Então, foi dado a você o privilégio de sofrer por Cristo. Agora, curiosamente, algumas igrejas ditas evangélicas dizem que você não pode sofrer. Curioso, não é? Será que está de acordo com isso aqui? Será que essa é evangélica mesmo? Pense nisso. E o versículo 30 ele diz: porque vocês têm a mesma luta, o mesmo combate que vocês viram em mim, que vocês estão vendo que eu estou sofrendo, vocês têm o mesmo. Quer dizer, aquela igreja provavelmente estava sendo atacada, provavelmente eles estavam sendo perseguidos, também estavam sofrendo. Tá bom? Então ele está dizendo, vocês estão vendo, mas isso é presente de Deus para você, sofrer por causa de Cristo. Ele não está dizendo se alegre por causa do sofrimento. Ele não está dizendo busque sofrimento, não é isso, é totalmente diferente, tá bom, irmãos? Senão você vai sair daqui pensando que o pastor lá quer que eu sofra. Não é isso. É que se você sofrer por causa do Evangelho, isso é um presente que vem num lindo pacote com um laço bem colorido de presente para você, escrito de Deus para você e para mim. E sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo pode falar isso aqui, porque dos versos 12 ao verso 26 ele mostrou o próprio sofrimento na vida dele e como aquilo era para a glória de Deus. Esse era o exemplo dele. Toda a minha vida, cada um dos meus dias, inclusive o sofrimento, é para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção. Eu queria só aplicar com você, ou refletir em algumas coisas ali. Está meio tumultuado ali, por causa do espaço, mas eu vou lendo para você. A gente vai conversando e depois a gente termina, tá bom? Diante de tudo isso aí que nós lemos, para a gente refletir um pouquinho. Irmãos, nós precisamos ter uma atitude mais positiva diante do sofrimento. Uma pessoa, semana passada, eu coloquei para refletir, né? E eu coloquei uma série de perguntas. Por exemplo, como você vê a sua atitude diante do sofrimento? Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, pastor, por que pergunta? Afirma logo. Aí eu falei, tá bom então, vou afirmar dessa vez. Irmãos, nós precisamos ter uma atitude positiva diante do sofrimento. Me parece que nós temos uma atitude muito negativa diante do sofrimento. Nós nos rebelamos, nós nos revoltamos, nós pensamos, cadê Deus? O que Deus está fazendo? Deus dormiu, Deus me ignora. Precisamos ter uma atitude mais positiva, como Paulo. Deus, o Senhor está aqui, eu sei que está. Continuo vivendo para a tua glória. É isso que o Senhor quer? Beleza. Vamos vivendo. O segundo ponto ali diz, cada situação da minha vida tem propósito. É essa a ideia de ter uma atitude positiva diante do sofrimento. Aí eu quero que você pense em alguma situação que é aparentemente negativa. Como você pode olhar com outros olhos? Não consigo fugir das perguntas, né? Como você pode olhar com outros olhos para essa realidade? Pensa aí numa situação sua que você está vivendo, aparentemente ruim, aparentemente negativa, que traga alguma sofrimento, ansiedade, medo, sei lá, qualquer coisa. Como você olhar para essa situação com outros olhos? A partir dos olhos de Deus, talvez. Se Ele não te deu uma solução, como fazer isso? Pensa nisso. O que eu posso mudar? Cada situação tem um propósito na nossa vida. Outro ponto ali, a filosofia da sua vida. Quer dizer, o centro em que gira a sua vida, muitas vezes, irmãos, isso é para nossa tristeza. Nós estamos mais preocupados com aquilo que nos traz conforto, como dinheiro, o próprio estar acomodado, né, confortável, diversão, trabalho, esportes, amigos, família, eu mesmo, escola, sexo, etc. Parece que nós vivemos por causa dessas coisas. E note aqui, essas coisas não são ruins. Não é errado ter dinheiro e ter muito dinheiro não é errado. Ser rico não é errado. Se você é, graças a Deus, louve ao Senhor por isso. Se você não é, graças a Deus, louve ao Senhor por isso.
ter conforto, uma casa confortável, móveis confortáveis, carros confortáveis, roupas confortáveis. Se você tem, louve a Deus por causa disso. Se você não tem, louve a Deus por causa disso. Parece que a nossa vida, a filosofia da nossa vida é buscar dinheiro, conforto, é buscar diversão, é buscar trabalho, é buscar esporte, é buscar amigos. Tudo isso é bom. Mas esse não pode ser o centro da nossa vida. Isso aí pode ser reflexos na nossa vida. Coisas que vivem ao redor dela, mas não o centro. O centro da nossa vida precisa ser Cristo e o seu Evangelho. Precisa ser. É isso que vai nos ajudar a viver com muito ou com pouco. Que é o que Paulo fala, e ele vai falar lá no capítulo 4 também. Aprendi a viver em abundância e também em necessidade. Cristo é o centro, não importa se é muito, se tem muito ou se tem pouco. É isso que muda a minha perspectiva. Nada disso é errado. Não pode ser o centro. Se é o centro, precisa mudar. Precisa sair do centro. Precisa ser tirado do centro. E ser colocado Jesus Cristo e o seu Evangelho. Então, viva de acordo com o Evangelho. Um outro ponto que está ali, maneira digna. Irmãos, Cristo morreu por você. Cristo se entregou para que você não fosse condenado, não estivesse preso ao pecado, à morte. O que você vai fazer com isso? Você vai viver para agradá-lo? Ou você vai viver para si mesmo? Viva de modo digno, como cidadão do céu. Qual é o padrão do céu? Você sabe? Está aqui, está na Bíblia. E como eu falei já nas outras semanas, não é regrinhas. Faça isso, não faça aquilo, vista isso, não vista aquilo. Não é isso. Se o Evangelho te alcançou, ele te move, seja lá em qual situação você estiver. Seja por onde você andar. Viva de modo digno. Firmeza na fé. Como eu te perguntei aquela hora, será que você está firme ou qualquer coisa te abala? Te faz querer ir para outro lugar ou buscar outra coisa? Outro ponto está ali. Você precisa se unir aos seus irmãos na fé. Essa é uma boa questão para você avaliar. Eu preciso me unir aos meus irmãos na fé. O apóstolo Paulo ensina isso aqui. O apóstolo Paulo ensina isso lá em Efésios. Que Cristo morreu pela igreja. Ele morreu, você creu no Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você creu, você foi inserido numa igreja, querendo ou não, na igreja. Querendo ou não. E a igreja se manifesta através do seu corpo local, como esta, uma igreja local. Então, você foi, querendo ou não, inserido neste grupo. Então, você precisa se unir aos seus irmãos, que Cristo fez isso por eles também. Então, não queira se achar melhor do que eles, ou achar que eles se acham melhor do que você, ou se eles têm a motivação certa ou errada. Não é essa a questão. A questão é, eu preciso me unir aos meus irmãos que Cristo salvou, pela mesma graça e pela mesma misericórdia. Irmãos, eu preciso compartilhar o Evangelho. Precisa ser algo que eu busco. Não só falar como uma pessoa chata que sai falando por aí, mas eu preciso aprender a conversar com as pessoas. Porque uma pessoa chega para você e ela conta para ela que ela deu 3 pulinhos para um santo qualquer aí e deu certo o que ela queria. Ela fala isso com convicção para você. Ela diz que ela sai da casa dela e ela pede para os 7 anões que tem lá no jardim da casa dela cuidar da casa dela enquanto ela estiver fora. Ela diz isso para você com convicção. E você não diz, olha, você está errado. Você não diz, é Jesus quem pode guardar a sua casa, é o Senhor. Se Ele não guardar, não importa o que isso aí exista lá. Você não tem convicção para dizer isso. Nós não temos, muitas vezes. Nós temos medo, nós temos vergonha de compartilhar isso. De dizer, olha, eu creio nisso. Eu creio nisso. É nisso que eu acredito. Você pode rir de mim, mas eu acredito nisso. Essas pessoas não têm medo de dizer isso. As pessoas não têm medo de chegar para você e dizer assim, eu pus um copo de água em cima da televisão achando que isso vai me dar poder para alguma coisa. Ela não tem vergonha de dizer isso para você. Só que isso não está na Bíblia. Em lugar nenhum.
A pessoa ela fala para você com convicção: eu fui em tal lugar e eu peguei uma maçã do amor ungida e eu agora consegui um namorado. Ela não tem vergonha de falar isso. Ela fala contente. Mas isso está na Bíblia onde, meus irmãos? E nós não falamos da fé em Cristo. Eu estou falando tudo coisa que acontece, tá bom? Tudo coisa que acontece. O camarada vira para você todo feliz da vida porque ele ganhou uma toalhinha que o pastor se secou do suor no dia que ele estava pregando e ele mostra para você e fala: olha só essa toalhinha suada do pastor. E você acha que é bom. Quer dizer, as pessoas por aí acham. Mas onde é que está isso na Bíblia? Só que nós não falamos do verdadeiro evangelho. E aí o finalzinho, a última frase que tem ali. Toda a nossa vida precisa ser vivida para Cristo. Cada área dela, cada dia dela. Por isso que eu coloquei os meus dias. Os seus dias. Como é que será os seus dias? Como serão? Vou colocar no jeito certo aí. Como serão os seus dias? Como será cada um dos seus dias? Precisamos refletir sobre essas coisas, precisamos rever, precisamos ler mais sobre isso. Precisamos voltar para este capítulo, rever as motivações do apóstolo Paulo e como ele via o evangelho e como eu preciso começar a viver a minha vida. Tá bom? Nós vamos orar. Clamar a graça do Senhor Jesus por nós.